Muito bom, a gente começou a gravar agora, Érica, o comecinho da nossa conversa. Depois que precisar de recorte ou de edição, a gente planeja, tá? Mas obrigada de novo por ter topado a conversa. A princípio, essa conversa ia acontecer ao vivo no Instagram, né? Mas a gente teve que repassar a conversa para cá e depois eu subo a conversa para lá e para as nossas amigas também. Bom, o intuito do meu convite foi, aliás, para várias amigas, né, pelo Brasil todo, foi a gente compartilhar um pouco da nossa vivência, do que está sendo esse período de pandemia, do que está sendo esse período de quarentena, porque muitas vezes a gente vê pela mídia, né, pela TV, pelas redes sociais, e números e algumas reportagens, mas eu acho que sempre vale muito a pena a gente compartilhar aquilo que a gente está vendo, aquilo que a gente está vivendo, né? Eu acho que tem muita credibilidade nisso também, quando a gente consegue também trazer para o outro um pouco das nossas reflexões, do que a gente está passando, do que a gente está vendo. Então, vou começar talvez com um parâmetro um pouco aqui de São Paulo. Eu estou em São Paulo. A gente entrou em quarentena na segunda semana de março. Eu já tinha começado a sentir um pouco de receio pelos meus amigos que eu tenho em outros países, porque os amigos que a gente tem, que você também tem, né? A gente tem amigos em comum, Erika, na Europa, já estavam contando para a gente como a situação na Europa já estava muito grave. E intuitivamente, até, eu acho que eu comecei a me movimentar menos. As reuniões que eu tinha, eu passei para reuniões online, algumas eu cancelei. Eu já tinha começado a diminuir até a minha frequência na academia, e era logo o aniversário da minha mãe, que mora em Minas e queria vir para São Paulo. Eu já fiquei morrendo de receio disso, dela estar em público, né, em aglomerações, pegando ônibus, enfim. E aí veio a quarentena. Para mim, num primeiro momento, eu queria acompanhar muito de perto o que estava acontecendo, sabe? Os números, ficava muito atenta às estatísticas, aos estudos, talvez porque foi tudo tão rápido, né? E tudo tão novo, diferente para a gente, que eu queria tentar buscar as melhores fontes de informação, assim, porque aí aconteceu esse boom de informação, né? Muita coisa pelo WhatsApp, muita coisa pelas redes sociais, enfim, a gente fica um pouco sem parâmetro de saber em que confiar, né? Aonde colocar ali o nosso foco. Então, eu sempre tentei ir atrás de fontes oficiais, desde fora do Brasil, no Brasil também, para tentar acompanhar um pouco isso. Uhum. E aí, o que eu notei nesse período? Eu estou morando em casa agora, né? Que em São Paulo, eu estou num bairro que ele é centro-sul de São Paulo. Um bairro antigo que tem bastante idoso, tem várias famílias antigas. Agora tem um número menor de crianças, até eu reparo, do que quando eu era criança aqui. E como eu fiquei realmente de quarentena, assim, num primeiro momento, o que eu fiz? As minhas compras de mantimento, eu comprei o que eu me planejei para um mês e meio, não fiz grandes estoques, e não saí para nada, nem para mercado, para nada. O que eu precisava de mercado, eu trouxe busquei então uma alternativa. Aliás, isso até é curioso também. Eu já tinha pequenas compras online, mas eu nunca tinha focado tanto em realmente assim, tudo que eu preciso em termos de suprimento, o que quer que seja, ir para o e-commerce, ir para online, né? E obviamente isso é básico, né? Nada de supérfluo, porque agora a gente tem também que focar os investimentos no que é básico. Bom, eu tenho gato, então comprei um saco grande, né, de ração de gato, de areia de gato, para ela também estar coberta aqui, e a gente realmente não precisar sair. E aí, acho que depois de umas 4 semanas, porque a gente já tem umas 6, 7 semanas, né, agora,
eu comecei a fazer saídas menores. Então, assim, eu testei ir à feira, e aí eu reparei que a primeira vez que eu fui à feira, que foi logo antes de ficar assim, bem restrita em casa, ninguém usando máscara, a vida completamente normal na feira. Fiquei quase um mês sem ir à feira. E a feira é assim, no quarteirão de trás da minha casa, é muito próxima, realmente. Mas como eu estava com o que eu precisava, eu falei, não, não vou nem à feira, porque aí é mais aglomeração ainda, né? Mas quando e aí assim, eu ia para buscar coisas muito específicas. Então, tipo, eu não ia até o fim da feira, eu voltava para pesquisar preço, sabe, ver as bancas. Não, eu quero comprar banana naquele stand, eu quero comprar cebola, sabe, naquele fornecedor ali, muito, muito específica. Mas aí eu reparei que depois desse mês que eu fui, já a grande maioria das pessoas de máscara, mas ainda muita falação, porque a minha sensação era que a gente tinha que ficar mais quieto também, sabe? Evitar ficar falando, até porque a gente sabe que a proliferação se dá por gotículas, né? Eu falei, gente, a gente tem que ficar quieto, né? Não pode ficar gritando em cima de tudo também. Mas, enfim, foi isso que eu reparei. Mas o número de pessoas, eu também ia tentar ir um pouco mais tarde, mas ainda um bom número de pessoas na rua. E agora, sim, quando eu precisei sair, e é o que eu faço, assim, eu saio até 2 quarteirões de casa, né? Padaria, farmácia e mercado aqui perto, porque agora algumas coisas já estão faltando, então eu tenho que ir. Mas eu tenho visto assim um número maior de pessoas na rua, sabe? Então, obviamente que agora todo mundo de máscara, mas eu acho que a pressão econômica, né? Enfim, tem uma série de questões aí acontecendo e as pessoas estão saindo. Eu fico, gente, onde que as pessoas estão indo? Está tudo fechado. Porque aqui em São Paulo ainda está tudo fechado, que não é essencial realmente, né? No máximo, assim, eu acho que as pessoas que estão empreendendo ou tenham um negócio, se elas não têm já estabelecido um sistema de e-commerce, elas estão pegando os dados dos seus melhores clientes e mandando alguma coisa pelo WhatsApp. Se a pessoa precisa pedir alguma coisa, ela primeiro faz o pedido e no máximo vai até a porta para retirar. Isso a gente vê que tem acontecido. Então, isso sim, mais ou menos o que tem acontecido em São Paulo, as taxas de isolamento, ela tem ficado no ponto máximo, chegou um pouco mais de 50%. A meta do governador é chegar a 55%, mas a gente tem visto realmente taxas aí em torno de 46%, 47%. Bom, isso aqui tem acontecido em São Paulo. E aí no Paraná, como é que tem sido? Então, eu moro na região oeste do Paraná, numa região mais próxima ao Paraguai do que a capital litoral, né? Então, eu acredito que quando eu né, coloco a minha realidade aqui, eu nem posso falar pelo estado todo, porque são realidades distintas. Eu sei que a situação da capital está bem diferente, né, da situação que a gente está experimentando aqui no interior. Mas vamos lá. Primeiro, a principal mudança, né, que eu observei foi no início, né, da quarentena, quando realmente chegou a notícia. Como você falou, Patrícia, a gente tem, né, contato com pessoas do exterior, e no início, na primeira semana de março, foi quando começaram a chegar as informações até a gente, né? Ah, tá acontecendo a Itália, a China. E aí a gente naquela situação de, nossa, que triste, espero que não chegue até aqui. E, né, como era esperado, chegou. Acho que foi na segunda semana de março onde veio a orientação para que se fechasse as escolas, né, os ambientes de maior circulação. Eu trabalho diretamente nas escolas, então foi uma mudança bem drástica esse momento. Eu sou policial militar, trabalho com um programa de resistência às drogas e violência nas escolas. Então, a gente encerrou totalmente as atividades nesse sentido. As escolas fecharam, somente os setores administrativos, ali, direção, alguns professores mantiveram algumas atividades na escola, mas no sentido de administração mesmo. Então,
As aulas, as atividades pedagógicas todas encerraram. E aí, nos municípios onde eu trabalho, o que foi feito? Primeiro, as escolas tiveram uma atitude no sentido de organizar cestas básicas para as famílias mais necessitadas, porque a merenda escolar continua vindo, né? E é uma quantidade de alimentos muito grande. Então, esses alimentos foram destinados para famílias, né, mais carentes e necessitadas. Então, esse trabalho foi feito pelos professores e a gente acompanhou. Então, num primeiro momento, a gente que trabalha, né, com esse projeto de policiamento escolar, prevenção a drogas, a gente auxiliou bastante nessa questão aí do gerenciamento das escolas. Num segundo momento, acabou essa atividade, né? Então, a gente foi redistribuído para outros batalhões para auxiliar na atividade fim, né, da polícia, porque nesse momento se esperava o pior. Inclusive, uma parte do efetivo foi direcionada também para dar um auxílio no IML. E soa um pouco pesado, né? Mas, de fato, a gente estava se preparando para o pior cenário. Então, né, foram feitas ali todas as articulações no sentido de, né, ter condições de atender toda a demanda que pudesse vir a acontecer. Demorou para a gente ter casos aqui na região. Então, no princípio, todo mundo muito cuidadoso, as pessoas realmente cumpriam a quarentena, na sua maioria, ficaram em casa. Na terceira semana de março já houve o fechamento do comércio, né? Então, as pessoas realmente ficaram em casa, na grande maioria, né? Aderiram ali à orientação de permanecer em casa. Só que isso durou alguns dias e aí já surgiu, né, os questionamentos. E como que vai ser? Economia, né? O pessoal que trabalha de maneira informal. Então, começou a surgir daí essa movimentação no sentido de, olha, nós não temos condições de continuar dessa forma, a gente precisa flexibilizar, temos que pensar em alguma coisa. Soube de algumas pessoas que perderam empregos nesse momento, me parece não ter sido um número tão grande aqui na região. Soube de alguns empresários, pequenas empresas que deram férias para os funcionários, né, para boa parte dos funcionários, e, né, não é uma coisa sustentável, mas pelo menos por um período curto ali resolveria o problema, né? E aí, enquanto isso, o poder público tomou ali algumas medidas no sentido de gerenciar a flexibilização do comércio, né? Muito questionado por alguns, né, aplaudido por outros, mas o comércio reabriu. E já tem, acho que uns 15 dias que o comércio reabriu. Com então, orientação para utilizar máscaras. A vida está normal, como antes, assim, o comércio está normal? E aí foi o que aconteceu, as pessoas começaram aos poucos a retomar a vida normal. Então, a gente observa que aumentou novamente o índice de acidentes de trânsito, de situações de, né, desacordo comercial, desentendimento, ameaça, briga, que é o tipo de situação que a gente vê mais, né, no dia a dia na polícia. Então, isso voltou a acontecer, porque no início, né, da pandemia, a gente experimentou, assim, uma fase de muita tranquilidade. Todo mundo em casa, então as ocorrências policiais diminuíram muito, né? E aí, aos poucos, elas começaram a voltar a ocorrer agora. Então, a gente observa que o comércio está funcionando, não dá para se dizer normalmente, mas no mesmo horário que o normal, porém com algumas restrições, né? O uso obrigatório de máscara, a disponibilização de álcool, né, na entrada, enfim, a questão da quantidade de pessoas por metro quadrado está sendo, né? E a fiscalização tem sido bastante rigorosa, pelo que a gente ouve falar. No entanto, o que eu observo que tem acontecido de ruim, vamos dizer assim? Aqui na nossa região, é uma região de interior, então não tem um aeroporto internacional, não tem uma rodoviária de grande porte, não tem ferrovia. Então, de certa forma, a população não circula muito, né, pelo país, vamos dizer assim. Então, a gente observa que a quantidade de casos foi pequena, bem pequena, em relação à média nacional.
Então, aqui onde eu moro exatamente, né, o município ele tem 140 mil habitantes. A gente teve um caso de coronavírus confirmado. Então, é uma média bem abaixo do que vem acontecendo nos outros municípios e nos outros estados, né? E isso gerou, por último, nas últimas semanas, uma sensação de será que realmente isso está acontecendo? Será que não é sensacionalismo? O que aconteceu? As pessoas começaram a perder o medo, entende? Mas acho que não é tão grave assim. Então, a gente nota o início de um movimento de relapso mesmo. As pessoas estão mais descuidadas de uns dias para cá. E isso, na minha opinião, é um pouco preocupante, porque acho que está funcionando porque a gente, né, fez o isolamento, cumpriu as regras. Aí, a partir do momento que funcionou, né, que poucos casos aconteceram, a gente vai começar a quebrar a regra e aí, de repente, pode ter um resultado, né, um efeito contrário lá na frente. Então, é mais ou menos por aí que eu tenho observado aqui na minha região, né, a realidade. Diferente de Curitiba, região metropolitana, né, que já tem um volume de casos muito maior, então acredito que já é uma outra realidade. Eu acho que uma outra dúvida também que muitos brasileiros estão é a questão da confiabilidade dos dados, porque uma parte pequena da população está sendo testada, né? Então, por um lado, a gente não sabe se os casos estão sendo subnotificados, e por outro lado, a gente sabe que tem alguns estados que estão colocando, atribuindo mortes à Covid, que não necessariamente pode ser Covid. Pois é. Então, isso acaba deixando a gente inseguro, né? É uma pena, mas de toda sorte, eu prefiro também o lado do é melhor prevenir do que remediar. Claro. Né? Porque a nossa grande questão que a gente está vendo agora é que os hospitais estão começando a chegar em estado de ocupação de leitos de terapia intensiva muito alto, e essa é a nossa, sempre foi a principal preocupação, né? O sistema de saúde não dá conta de atender todo mundo. Mas essa questão que você tinha colocado, o pessoal está começando a relaxar um pouco, eu tenho notado aqui também, pelo mau uso da máscara. Né? As pessoas não estão acostumadas realmente. Então, tira e coloca a máscara, e às vezes não tira só pela orelha, né? Ela acaba colocando a mão na máscara, então, ou coloca de uma forma. Só na boca e deixa o nariz para fora. Nossa, isso está muito comum, coloca no pescoço, né? Cansei de usar máscara, vou deixar um pouco no pescoço. Isso tem sido mais frequente. Mas, pelo menos, eu tenho visto agora os estabelecimentos atuando de forma mais rígida para pedir que os consumidores, que os clientes usem a máscara. Então, assim, se você não tem máscara, você não vai entrar no mercado. Você vai ter que voltar e buscar a tua máscara. Aqui também está funcionando dessa forma, só entra com a máscara. E a gente vê também que, é claro, está todo mundo se adaptando, né? Mas muitas vezes a gente vai no comércio e aí a gente observa que o atendente ou mesmo um cliente, aí ele puxa a máscara para baixo para falar, porque é claro que é ruim falar com a máscara na boca, né? Mas é justamente nessa hora que a gente precisa da proteção, né? E aí muitas vezes a pessoa tira a máscara para poder, né, falar melhor. Então, enfim, são coisas que a gente vai aprendendo, né? São erros que a gente vai observando e tem que ser corrigidos. E educação é repetição, né? Então, esse tipo de educação, esse tipo de informação, ele tem que estar muito mais frequente, né? Nas mídias, nos meios de comunicação, nos posts, o que quer que seja, orientando a população, de novo, a como utilizar bem a máscara, né? Porque até então, e obviamente lavar as mãos, que acho que o que mais foi popularizado, ensinado ali no começo, a forma correta de lavar as mãos e o uso do sabão, do álcool gel, do álcool 70%, mas agora é a questão da máscara, porque eu acho que esse é um tipo de
comportamento que eu acho que ele vai continuar mesmo depois. Eu já via esse tipo de comportamento, esse tipo de hábito em pessoas de outros países. Então, se a pessoa está se sentindo mal, né, se a pessoa já está com princípio de resfriado, ela já colocava máscara. E só quando tinha às vezes, algum estrangeiro aqui, uma pessoa de outra descendência usando, você fala, nossa, por que a pessoa está usando máscara? Né? Deve ter alguma coisa muito grave. Na verdade, pode nem ser tão grave assim, mas só o fato de você estar né, com um começo de gripe ou com resfriado já é um ato de cuidado com o outro, você colocar a sua máscara, né? E eu acho que esse tipo de hábito, esse tipo de comportamento, ele pode ficar para depois do período de pandemia. Acho que as pessoas vão ficar um pouco mais conscientes. E aí, talvez assim, até falando... da questão da dengue, né? Porque quem tá com dengue precisa usar repelente, né? É o cuidado com o outro, né? Eu já tô doente, eu já tô com a doença, mas eu uso repelente para evitar que as pessoas próximas se contaminem, né? Mais ou menos a mesma ideia. E, aliás, acho que até falando um pouquinho dessa questão de hábitos, de comportamentos, né? O que será que fica para depois desse período do Covid? Aqui o que o pessoal tem feito muito de análise de tendência em termos de comportamento do consumidor, talvez ficar mais habituado a fazer compras online. Isso é uma tendência que deve, né, as compras online obviamente tiveram aí uma disparada, principalmente de multimentos, né, e outros artigos, mas essa é uma coisa que se alguém estava com medo ainda, né, de comprar online, se é seguro, se vai demorar para chegar, enfim, eu acho que as pessoas, a gente teve essa imersão nessa experiência digital, seja ela pela transação bancária, seja ela pela compra, por estudo online, né? Eu acho que tem muita gente agora que está, pelo menos, ou vendo as lives, ou fazendo uma aula online, acompanhando um curso, acompanhando alguma transmissão e aproveitando um pouco aí de conhecimento. Então, eu acho que... e até é um fator muito importante esse protagonismo das pessoas de buscar mais qualificação, de buscar mais conhecimento, né, de entender que esse mundo está tão rápido, ele está mudando tanto, que para a gente ficar a par de tudo, a gente tem que estar realmente estudando e se informando a todo momento. Então, essa é uma outra tendência importante aí do que a gente espera de comportamento. Você acha que mesmo numa cidade que é pequena, você imagina, ou seja, já teve alguma conversa nesse sentido, né? O que muda no nosso dia a dia depois que tudo passar? Acho que essas soluções mesmo para evitar tanto esse contato. Aqui, por exemplo, eu mesma passei a utilizar nos mercados o autoatendimento. Então, eu notei que aumentou a quantidade de caixas, né, com esse sistema, que você mesmo passa as suas compras, né? Tem uma pessoa por ali supervisionando, mas ela não fica diretamente ali na sua frente, né? E né, eu notei que aumentou a quantidade de mercados oferecendo esse sistema, e nos que já ofereciam aumentou a quantidade, né, de caixas disponíveis. É uma facilidade, né, poupa ali o contato humano, vamos dizer assim, só que também gera um outro problema, né, porque esse funcionário do caixa, para onde que ele foi, né? Foi para a rua, ele foi fazer um outro tipo de trabalho, enfim. Então, é uma série de questões, né? A discussão não é tão simples, mas com certeza soluções vão vir, né? Tecnologias, ideias, no sentido de facilitar ali a nossa vida, mas a gente precisa também pensar, né, na contrapartida. Com certeza. Forenses, né? Aqui no nosso município... Desculpa. Aqui no nosso município, acho que superou, digamos assim, a questão do vamos pensar na economia, né? Infelizmente ou felizmente, enfim.
E a gente observou, né, tanto a questão da abertura do comércio e tudo mais, a abertura das academias, que foi uma coisa que se resistiu muito, mas por fim estão funcionando as academias, né? E conversando com pessoas que trabalham, por exemplo, como diaristas, né, as pessoas reclamando que a demanda diminuiu muito, está complicado, os transportes, né, Uber, esse tipo de atividade. Então, realmente são questões muito delicadas. E aí, né, repetindo a situação que eu já tinha colocado, como a gente está numa região que houve poucos casos, gerou nas pessoas essa necessidade de trabalho, né? Eu preciso trabalhar. E olha aí, nem está acontecendo tanto, eu não conheço ninguém que está doente, eu não conheço ninguém do meu convívio adoeceu, então eu preciso ir lá e eu preciso trabalhar. O que vai ficar, né, de legado, eu acho, para a gente, enquanto cultura, né, na nossa educação diária? O álcool em gel, acho que vai ser parte dos itens básicos, né, do dia a dia. Acho que todo mundo vai ter o seu álcool em gel no carro, na bolsa, né, nos seus pertences. A questão do uso da máscara, né? Eu tive uma gripe forte no ano passado e no dia que eu fui pro hospital, eu fui de máscara. E eu reparei o espanto, assim, das pessoas, de caramba, você deve estar muito mal, né? Porque essa coisa muito, muito grave. E aí eu pensei, eu vou colocar máscara porque eu vou ir para o pronto-socorro, tem um monte de gente doente lá, mas não preciso passar gripe para essas pessoas, né? E eu reparei o espanto, então com certeza isso nos próximos, né, episódios, espero que não aconteça, mas se vier acontecer novamente, não vai ser visto com tanta estranheza, né? Com certeza. E o uso da máscara, o uso de luvas, né? Eu mesma não utilizava luvas no trabalho e hoje, né, tenho utilizado com bastante frequência, porque muitas vezes a gente tem ali contato físico, né, com a pessoa, e a gente nunca tinha se questionado, né, nesse sentido de tanto você se proteger quanto você proteger a outra pessoa. Então, acho que vai mudar bastante o nosso comportamento, a nossa forma de ver muitos hábitos, né, no dia a dia. Mas você tocou num ponto, quando você falou do caixa, né? O que essa pessoa do caixa pode estar fazendo agora? Isso é uma tendência que a gente, quem está mais na área de RH, já tem reparado, já tem falado um pouco há um tempo, da questão do impacto da tecnologia no trabalho. Há um ano atrás, a CEO da IBM, ela se chama Di, ela tinha comentado num congresso sobre o futuro do trabalho, que 100% dos empregos seriam impactados por inteligência artificial. E sempre teve essa discussão, será que um robô vai tomar o meu trabalho, né? E aí, no que a gente conversa, no que a gente discute, a gente fala o seguinte, que se aquilo que você faz, um robô poderia fazer, então se aquilo que você faz é repetitivo, é rotineiro, né, uma máquina poderia fazer de uma forma mais eficiente e produtiva? Provavelmente sim. Se o teu trabalho for 100% isso, com certeza esse trabalho vai ser automatizado e você vai estar fazendo um outro tipo de trabalho. Não quer dizer que você vai ficar sem trabalho, quer dizer que aquele tipo de trabalho não é necessário mais que se faça, né? Ou parte do seu trabalho, se ele não for 100%, pelo menos parte do seu trabalho, que era muito rotineiro e muito repetitivo, ele vai ser, sim, digitalizado, automatizado de alguma forma. E aí as pessoas ficam com muito medo, mas eu sempre tento olhar pelo lado do copo cheio, porque, assim, poucas pessoas podem ficar felizes e satisfeitas realizando um trabalho que é muito repetitivo e rotineiro. Essa parte da rotina e a parte chata do trabalho é que vai ficar para o robô. O que vão demandar da gente é o nosso pensamento, é a nossa análise, a nossa contribuição, a nossa criatividade, a nossa comunicação, a nossa colaboração. São outras habilidades de muito mais valia. Então, assim, a gente sempre fala assim, a gente até convida as pessoas a olhar para aquilo que faz hoje
E pensar esse momento futuro é o presente, né? Ele já é agora. De que, se você entende que você ainda não tem as habilidades, ou que grande parte do seu trabalho é muito rotineiro, que ele potencialmente pode ser substituído, pense já em se preparar, em estudar e super aproveite esse momento de quarentena, porque tem muito conteúdo bom, online e gratuito. Então, assim, e a gente tem que, como profissionais, né, cada um dentro da sua área, entender que esse aprendizado agora, ele é contínuo. E tem dois termos dentro do RH, um deles é upskilling e reskilling, né? O upskilling, ele é um termo que ele está ligado ao aprimoramento de habilidades para você desempenhar melhor aquilo que você faz hoje. E o reskilling é a recapacitação, é você aprender novas habilidades, de repente, para você fazer um outro tipo de trabalho. Não aproveitando aquele teu conhecimento, mas de repente dentro de uma outra área de atuação. Então, esses dois termos, essas duas preocupações são coisas que a gente tem que ficar de olho. E a gente tem que se preparar, porque se a gente não se preparar, sim, vai ser não só o robô, vai ser a concorrência, vai ser o jovem da outra geração, ou o jovem, e na verdade, assim, acho que agora até o interessante é que não tem idade, sabe? A pessoa tem que estar capacitada, ela tem que estar pronta, independente se ela é mais jovem, se ela já tem mais experiência, se ela buscou estar atualizada para essas novas demandas do mercado de trabalho, ela vai ter projeto, sim. De novo, assim, talvez focando um pouco mais assim, nessa questão do trabalho, em termos de tendência, essa questão do trabalho remoto, com certeza ela veio para ficar. E o trabalho remoto não foi esse trabalho que a gente faz dentro de casa. Isso quer dizer que, independente de onde você estiver, de repente você está numa viagem, você está na casa de um parente, não necessariamente na sua casa, X, mas independente de onde você estiver, você vai poder ser produtivo, você vai poder entregar, você vai poder estar trabalhando e fazendo outras coisas, né? Então, isso vai ter um impacto muito grande nas empresas, eu acho que vai ter um impacto grande na indústria de real estate, porque tem muitas empresas agora pensando o seguinte, falei, peraí, tem um mês e meio que eu estou trabalhando com a minha equipe remota, a gente está produzindo, a gente está conseguindo vender, será que eu preciso realmente voltar para aquele escritório? Será que eu preciso realmente daquele curso? Ou dá para ajustar, né, uma carga horária ali, uma parte home office, uma parte em loco. Essa é a tendência mais provável agora. Tem até alguns estudos que já saíram em relação a isso, que os colaboradores até vão pedir mais oportunidades para fazer trabalho remoto e que eles esperam ter de 1 a 3 dias por semana com trabalho remoto. Sim. Uhum. Eu acho que é importante o contato físico, não somente com os nossos familiares, com os nossos amigos, mas no ambiente de trabalho, né? É claro, eu preciso conhecer a minha equipe de perto, ver olho a olho, né? Mas acho que a maior parte do tempo, sim, é possível, né? O desenvolvimento de atividades. Eu tenho alguns amigos que estão no home office, a quantidade de horas, né? É a mesma, trabalho, né, a produtividade é a mesma. É claro, não vai se aplicar a todas as realidades, a todos os segmentos, né? Existem, né, trabalhos, que é o meu, por exemplo, que a gente não tem essa possibilidade de fazer o trabalho, né, de uma outra forma que não seja presencial. Só que ainda assim existem setores que conseguem. Então, ainda no nosso trabalho, né, de segurança pública, tem atividades de gestão, de administração, que podem ser desenvolvidas de casa. Então, não vão ser todos os profissionais, mas aqueles que puderem, né, fazer o home office são, né, privilegiados ou não, mas é justo, é adequado. Então, são menos meia dúzia, 10 que seja frequentando ali aquele ambiente e se expondo. Isso é excelente. Você colocou a questão, né, da capacitação das pessoas, da pessoa se preparar para uma possível nova realidade e me fez lembrar de uma série que eu assisti há algum tempo, que se chama As Telefonistas, e não sei se você já viu, se não eu recomendo, mas essa série, ela fala
sobre a época em que o telefone passou a ser utilizado com maior frequência, uma revolução que houve realmente. Então, no início, as telefonistas, elas tinham que fazer ali a transferência das ligações, né? Então, eu não entendo nada de telefonia, tá? Mas o que eu observei ali na série, o que eu entendo é o que eu vi ali na série. Então, eu queria fazer uma ligação para você, por exemplo, eu tinha que ligar para uma central e a telefonista transferir a ligação para você, né? Exatamente. E aí, quando se passou a utilizar mais tecnologia, isso foi desnecessário e aí a pessoa fazia a sua ligação direta, né? Então, o que aconteceu com aquelas telefonistas? Elas foram demitidas, né? E na época isso gerou uma movimentação, muita resistência, né? Muita gente dizendo que, olha, não dá, a gente não pode permitir que essa tecnologia chegue, porque essas telefonistas vão ficar desempregadas, vão passar necessidade e tudo mais. E realmente foi uma situação muito difícil, né, para esses profissionais. Mas imagina hoje, né, em 2020, a gente pensar numa tecnologia totalmente, né, de praticamente 100 anos atrás, para manter os empregos daquele grupo. Então, não que eles não mereçam, né, a devida atenção e o devido respeito, mas é claro que são pessoas que tinham competência e capacidade para trabalhar com qualquer outra coisa. Então, é somente essa questão, né, da gente se adaptar à realidade. Então, se eu estou numa profissão que está sujeita a ser extinta, né, eu preciso buscar uma nova alternativa, eu preciso de uma opção. E acho que muitas vezes essa resistência, ela está mesmo na nossa cabeça, né? Uhum. Eu vejo, por exemplo, os meus colegas que se aposentam, a gente tem uma profissão que muitas vezes a gente acaba levando para o pessoal, sabe? E aí, quando chega perto da aposentadoria, a gente observa um aumento muito grande nos casos de depressão, de suicídio, porque a pessoa não consegue se ver numa outra realidade, numa outra profissão, ou mesmo não trabalhando, né, curtindo ali a sua aposentadoria. E isso é um problema que está dentro de nós, né? A resistência está dentro da gente. Então, começar a se preparar com antecedência. Poxa, daqui 5 anos eu vou me aposentar. O que eu vou fazer? Eu vou abrir uma empresa? Eu vou abrir uma barraca de cachorro-quente? O que eu vou fazer? Né? Eu vou ficar em casa? Vou viajar? E a gente observa que muitos colegas têm bastante dificuldade para lidar com esse momento da vida, né? E acho que faz um paralelo com essa questão que a gente está vivendo na atualidade, né? Então, o pessoal que trabalha lá no caixa do supermercado vai ficar desempregado. E aí? Não tem nenhuma outra opção, né? Será que não tem como trabalhar com outra coisa? A gente precisa buscar uma Mas você sabe que eu tenho visto... Mas é claro que muitas vezes a minha observação pode ser rasa. Eu, né, vivo numa região em que o índice de desemprego é muito pequeno. A gente costuma falar que aqui, né, só não trabalha quem não quer, porque realmente tem uma oferta muito grande. É lógico que não é a mesma realidade de outras regiões. Mas, em todo caso, né, fica a reflexão. Com certeza. Gente se questionar, né? Será que a gente está aberto também, muitas vezes, a buscar uma outra área, a se reinventar, né? Sim. Mas você sabe que eu tenho visto um esforço maior das empresas de tomar essa responsabilidade para si, de ter um papel importante nessa transição aí de carreira. Porque elas não dispensam o funcionário que se dedicou, enfim, tem uma relação ali. Então, muitas vezes, a própria empresa, ela indica para a pessoa, olha, nós como empresa, também como produtores de produtos e serviços, a gente está indo por esse caminho, e a gente precisa de colaboradores que façam isso, isso e isso. Isso que você faz hoje, a gente não vai precisar mais. Então, as empresas estão começando a investir muito em planos de treinamento, de capacitação, de desenvolvimento profissional, que eles chamam de educação corporativa, né? E muitas delas já investindo em educação corporativa online. Eu até participei de uma live também nessa última semana sobre isso. Então, acho que é muita questão do mindset, né? Realmente muita questão da pessoa estar colocando esse pensamento para... Preciso mudar, primeiro entender, né, gente? O mundo está mudando muito rápido e eu também preciso mudar. Né? Se eu ficar fazendo a mesma coisa do mesmo jeito, não vai sair nada diferente daqui. Então, aceitar que
todo mundo precisando mudar, e a gente também precisa mudar, a gente também precisa aprender e continuar aprendendo. Então, olhar para si, realmente tomar essa coragem, tomar esse tempo, e de entender que o trabalho que a gente vai começar a fazer, ele também vai ser mais prazeroso, né? Sempre tem essa possibilidade de, quando você está repensando aquilo que você vai fazer, pensa naquilo que realmente te dá prazer, né? Naquilo que você se sente útil entregando, né? Parte da sociedade, né? Entregando algo de valor que outra pessoa também precisa. Isso faz parte da nossa felicidade, né? Isso faz parte de saber que a gente está sendo um elemento útil, produtivo, importante na nossa comunidade. Então, mas as empresas, elas têm tido esse papel de investir, e até quando eu participei dessa live, dos meus estudos para participar, eu vi que na Finlândia, o governo, ele faz um write-off, ele desconta parte do que as empresas investem em desenvolvimento dos seus colaboradores. E também as pessoas físicas, você pode ter uma dedução do imposto de renda a partir de um certo volume que você investe na sua educação. Então, assim, eu acho que essa questão da recapacitação é o papel de todo mundo, da empresa, do profissional e também do governo, mas ela é principalmente uma responsabilidade do profissional. A gente não pode terceirizar o nosso futuro, a gente não pode terceirizar o que vai ser da nossa carreira, né? Nós somos responsáveis por esse caminho aqui que a gente está trilhando e por essas oportunidades que estão se abrindo. E a sorte é isso, né? Você está pronto para a oportunidade quando ela se abre. Uhum. É isso mesmo. E deixa eu te fazer uma outra pergunta. Agora, vou falar. Pode perguntar. Não, eu ia levar a conversa agora para dentro de casa, na verdade. Como é que você está se organizando dentro de casa? Porque a minha rotina, na verdade, não mudou. Das pessoas que estão mais ansiosas ou mais estressadas em casa, é porque a demanda de dentro de casa se juntou com a demanda de trabalho que está junto agora dentro de casa, e para quem tem filho, né? Enfim, filho, família, todas essas demandas juntas dentro de casa. Como é que você está? Então, eu até brinco com uns amigos, às vezes, que para mí nada mudou, que eu já vivia em quarentena, né? Eu moro sozinha, então, né, no cotidiano, assim, em casa, eu já tô bastante adaptada a fazer as coisas sozinha, só eu que vou ao mercado, só eu que organizo tudo. Minha família mora longe, eu não tenho familiares na mesma cidade que eu, então, igual eu não tinha convívio, né, de visitar irmãos, pais. O que mudou? Eu visitava com alguma frequência a minha família e agora não tá dando, né? Então, por exemplo, teve a Páscoa, eu queria ter visitado minha avó, não consegui. Domingo agora é Dia das Mães, queria ver a minha mãe, não vou. Mas, assim, no dia a dia, né, no cotidiano, tá tudo normal. A quantidade de horas que eu trabalho é a mesma, não teve nenhuma alteração. O que mudou foi que antes eu trabalhava todos os dias úteis, 8 horas por dia. Aí agora a gente está fazendo um regime de escala, então eu trabalho 12 horas seguidas e tenho alguns dias de folga, independente de ser dia útil ou não. Então, isso para reduzir, digamos assim, tá todo dia na rua, né? Tá todo dia se expondo. Então, a gente fica ali 3 dias em casa de folga, e aí por 2 dias a gente trabalha 12 horas e vai alternando, né? Entre turno do dia e turno da noite. Então, a carga horária no final do mês é a mesma. Então, no meu caso, eu não tive grandes mudanças assim no meu dia a dia. Já não era muito de sair, de estar evento social, balada, enfim, né? A única questão é mais restaurante, não tá dando para frequentar, né? Esse tipo de coisa. No mais, tá tudo bem normal mesmo. E por aí, como que tá? Mas eu acho que a gente também está descobrindo um pouco mais também as nossas chamadas por vídeo, né? Porque antes a gente só mandava um áudio, né? A gente deixava um recadinho pelo WhatsApp, e agora a gente até já se chamou por vídeo também mais vezes, né? Porque pelo menos a gente sente que a gente tem um contato mais próximo, pelo menos você está vendo a pessoa, você está olhando no olho, então
Isso, eu acho que isso ajuda também. Eu também senti uma coisa parecida com você, porque como eu já trabalhava de casa há algum tempo, e eu já estou acostumada a trabalhar remota já também há alguns anos, a minha atividade mais fora de casa, ou era atendimento, né? Então, ou para cliente, ou para coaching, enfim, esses processos de coaching, e alguma aula que eu pudesse fazer fora, ou academia. Academia eu sinto bastante falta, para te falar a verdade. Então, e uma coisa que eu fico muito de olho na questão de todas essas oportunidades de curso online, de tudo que saiu, no começo eu fiquei abarrotada de coisa para fazer e acabei me colocando muita expectativa, tentando acompanhar tudo que estava acontecendo e tudo que eu queria fazer. Sim. E aí, assim, eu falei assim, gente, não está dando tempo de fazer nada, porque live em cima de live, curso em cima de curso, e aí a aula que eu perdi ontem eu vou ter que ver amanhã e ainda vou ter que encaixar, e tudo dentro de casa, assim, sobra para gente. Eu já não terceirizava muito a questão da casa, então eu acabo me virando bastante bem sozinha aqui. E como o meu filho ainda é adolescente, não necessariamente ele me ajuda muito ainda em algumas tarefas mais pesadas da casa. E a casa e agora a gente redobrou o cuidado com a casa, né? Então tem essa questão também de alguns cuidados redobrados, de limpezas mais frequentes, né? Limpezas pesadas mais frequentes, lavando, né? Mais roupa. Então, assim, tem algumas coisas aí acontecendo em cima. E, então, tem a parte do estudo, que para mim aumentou muito. Eu tenho, num primeiro momento, até meu filho também, acho que sentiu um pouco isso. A gente acorda um pouco mais tarde, porque aí não precisa acordar às 5h30 da manhã para ir para a escola, né? Então, a gente acorda um pouquinho mais tarde. Aí, depois que passou esse primeiro momento, que, bom, isso aqui não é bem férias, né? A gente precisa realmente ter alguma rotina, voltar a acordar mais cedo, voltar a ter essa rotina de estudo. E aí, assim, alguns projetos que eu ainda consegui finalizar, manter e finalizar, porque eu trabalho diretamente com recrutamento e seleção. O primeiro impacto, quando teve a quarentena, foi de muito cancelamento e adiamento de projeto. Então, essa parte de demissão, de suspensão de contratos, eu realmente também vi bastante acontecer. Mas depois que você já tem mais ou menos uma perspectiva de como vai ser, a gente consegue ir se organizando, né? E ir se adaptando. E realmente estabelecer as prioridades do que a gente vai fazer para a semana, né? A nossa organização. Então, gente, eu acho que é isso, né? Eu acho que ainda tem muita coisa ainda para acontecer, a gente não sabe tudo, eu acho que está todo mundo aprendendo aqui ao mesmo tempo, né? Sim. E acho que a gente tem que ter muita compaixão e muita flexibilidade com todas essas coisas que a gente não sabe e que com certeza tem coisas que a gente vai fazer, a gente vai errar e tudo bem, e a gente vai fazer melhor da próxima vez. Então, eu acho que a gente tem que ser mais tranquilo com o outro e com a gente mesmo, né? Nas nossas cobranças com a gente mesmo e nas nossas cobranças com o outro, né? Trabalhar bastante essa questão de comunicação. E toda coisa apertar, porque às vezes aperta, né? Uma saudade aperta, uma vontade de conversar aperta, às vezes você queria estar vendo um filme com alguém e eu estou vendo as pessoas sendo super criativas, né? Os dois estão vendo filme, mas cada um na sua casa e os dois conversando, né? Online, enfim, acompanhando tudo ao mesmo tempo. Então, a gente tem que encontrar aqui na tecnologia que a gente tem agora um apoio para superar essas barreiras do distanciamento social, né? É isso mesmo. Uma questão que a gente não entrou e que eu, por falta de know-how, não vou contribuir muito é a questão da vida escolar, né? Como que está sendo a rotina de que tem criança em idade escolar, né? Então, por mais que eu trabalhasse ali com as escolas, eu não tenho filhos, eu não tenho ideia de como tem sido isso, mas eu ouço os amigos comentando que está sendo bastante difícil, né? Então, A questão do ficar em casa, né? O convívio ali com a família. Então, tudo isso são questões que a gente vai aprendendo, né? No meu caso, continua tudo normal, né? Vivo comigo mesma só no dia a dia. É mais essa questão do visitar a família, né? Que tá mais complicada, mas...
Então, o meu tá no último ano do Fundamental 2, né? E aí eu vejo que essa demanda das famílias que têm crianças em casa depende muito da idade das crianças, porque tem uma idade que as crianças demandam muita atenção, né? Sim. E tem uma idade que você não pode tirar o olho de cima, porque senão ela pode fazer alguma coisa e acabar se machucando, enfim, né? Você não consegue deixar. A criança nem sempre ela fica entretida com alguma coisa por muito tempo. Então, você tem que ter muito mais paradas daquilo que você está fazendo. Então, nem sempre você consegue focar no seu trabalho por períodos longos de tempo, porque você tem que olhar a criança. Bom, o meu, então, assim, eu tive um pouco mais de sorte, porque ele é um pouco mais velho, então eu consigo, né, o momento que eu preciso focar, eu sei que ele pode estar vendo uma aula online também, e aí essa questão da idade facilita um pouco. O que eu notei de dificuldade das escolas é que, assim, algumas escolas que já tinham testado alguma parte de educação online migraram para manter alguma atividade ou algum conteúdo para as crianças irem acompanhando, mas outras não estavam nada preparadas. Então, assim, por umas 2, 3 semanas, não teve conteúdo nenhum. E aí depois começaram a mandar algum conteúdo para as crianças acompanharem alguns exercícios, mas a gente fica um pouco perdido assim, será que isso vai valer para a nota, não vai valer para a nota, isso aqui está valendo para o currículo, no caso do Fred, né, do meu filho, as férias foram adiantadas, então as férias estão correndo do dia 4 de maio ao dia 26 de maio. Aqui em São Paulo, a gente já sabe que a quarentena vai pelo menos agora até 31 de maio, ou seja, mesmo que essas férias adiantadas acabem no dia 26, que é no meio da semana, também nessa semana não vai ter aula. Então, assim, a preocupação com a questão do ano letivo é grande, porque a gente não sabe como é que a gente vai fazer para completar as horas demandadas pelo MEC, né? Vai ter aula, não sei, até dezembro, em mais horas de aulas depois. Para quem ainda está mais ou menos aí no meio da escola, vai gerenciar. Bom, a gente vai gerenciar de alguma forma, a gente vai gerenciar, mas eu sinto que quem está prestando vestibular agora, né, quem está se formando, tá passando por dilemas assim mais difíceis agora. É uma pressão maior, né? Pois é. E não tem como ser diferente, né? Eu me lembro também dessa fase, há muito tempo atrás. Mas a pressão, né? Eu tenho que passar no vestibular e não pode ser ano que vem, tem que ser esse ano. Eu preciso entrar na faculdade, né? Direto. Então. Pois é. Como é que vai ficar, né? A gente sabe que nesse momento a cabecinha deles deve estar a mil. E, pois é. né? Infelizmente, né, cada um na sua realidade, né? Eu acho que eu posso me considerar, de certa forma, privilegiada nesse sentido, porque para mim não houve grandes mudanças, o impacto não foi assim tão grande, houve ali uma mudança, né, nas atividades, no trabalho, na carga horária, né, na maneira como ela foi distribuída, mas no fim, né, as mudanças não foram tão severas e tem sido bem tranquilo manter, né, me manter nesse período, mas imagino que em outros lugares e para outras pessoas a situação deve estar bem complicada. Sim, é verdade. Bom, importante a gente está 53 minutos. Exatamente. A gente já vai dar quase uma hora, se a gente quer conversar meia hora, a gente já está aqui há quase uma hora. Queria aproveitar. Tá bom. Pois é, né? A gente vai, com certeza, a gente vai desligar aqui e vai continuar o papo depois. Mas vou até aproveitar ainda que a gente já está chegando quase nessa hora. Vou aproveitar que a gente está chegando na hora para te agradecer de novo. Eu acho que é sempre super válido, super interessante a gente entender a realidade mesmo de outras partes do Brasil, porque o Brasil é enorme, né? E cada local está vivendo essa quarentena de uma forma diferente. Então, eu queria te agradecer de novo por ter compartilhado aí o que você vive, o que você passa. Espero que você tenha curtido também, que você tenha gostado. Eu que agradeço pelo convite.
Peço desculpas pela demora, porque já faz um tempo que era para a gente fazer isso, né? Já faz dias que a gente está conversando sobre, vamos fazer, hoje eu não posso, hoje está corrido. E aí, né, hoje, enfim, saiu. Um pouquinho mais tarde do horário, vai para o ar, né? As desculpas para todos, né, que nos ouçam depois pela questão do atraso, mas, né, não tinha como realmente fazer no ao vivo, mas foi. E então, depois a gente continua, com certeza, a conversa. Então, tá bom. Obrigada pela oportunidade. Fica bem, viu? Um beijo. Beijo, obrigada e até a próxima. Até. Tchau, tchau.